Olá, querida amiga, querido amigo, tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado? Eu imagino que vocês sentiram falta porque a semana passada nós não conseguimos postar vídeos. Sabe quando eu digo aqui no vídeo para vocês, eu partilho com vocês que nós precisamos das bênçãos de Deus todos os dias e eu tenho desejado sempre aqui no canal, no início dos vídeos, as bênçãos preciosas de Deus para você, para sua casa, para sua família, para todos os seus. Então, a semana passada eu passei um momento muito difícil da minha vida, algo particular, algo de família que nós estávamos envolvidos e foi bastante difícil, temos resquício disso ainda está sendo difícil e por isso não tive condições de gravar o vídeo a semana passada. Mas graças a Deus hoje eu já estou um pouquinho mais forte e já com a bênção de Deus na minha vida e aqui estamos mais uma vez para partilharmos então o conteúdo desta semana. E eu mais uma vez faço um convite para você, que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva assistindo, ouvindo o vídeo até o final e ativando o sininho e dando seu likezinho aí para nós, para o canal continuar forte, ok? E que Deus o abençoe mais uma vez, seja feliz, realmente abençoado, guardado e protegido por Deus com toda a sua família, ok? Vamos lá então à continuação do nosso estudo de hoje, que é sobre a criação, o começo de todas as coisas. E no vídeo passado, no último vídeo, eu havia encerrado falando para vocês que Deus criou o mundo em quantos dias? Você se lembra em quantos dias o mundo foi criado? Que o mundo foi criado em 6 dias, muito bem, e que Deus havia então abençoado o sétimo dia, separou o sétimo dia de uma forma especial. Nós vamos estudar isso, quem sabe ainda num estudo vindouro, com toda certeza, quem sabe não, com toda certeza iremos estudar. Mas agora eu queria continuar com vocês um pouco da leitura e eu vou pausando e dando algumas explicações no capítulo 2 a partir do verso 4 agora. E eu quero dizer para você que a Bíblia ela não está em ordem cronológica, isso quer dizer ordem de acontecimentos, tanto é que nós vimos aqui no capítulo 1 a formação do homem, certo? E tudo mais, mas depois no capítulo 2, verso 4 vai continuar falando de toda essa criação de Deus, inclusive citando a formação do homem. Então aí no capítulo 2, verso 4, lemos o seguinte: esta é a Gênese, quer dizer, este é o começo dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E olha uma curiosidade que vai aparecer aqui agora: não havia ainda nenhuma planta na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Olha, vou abrir um parênteses para você aqui agora. Olha só, até o dilúvio não havia chuva na terra. Olha só. E aqui está dizendo o seguinte: mas era uma neblina no verso 6 agora, 2:6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E agora a outra curiosidade: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. E agora eu quero te convidar para nós irmos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 64 e no verso 8. Aqui nós lemos o seguinte, olha só o que está escrito aqui. Veja, vamos ler aqui. Deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Então esse verso do profeta Isaías está confirmando essa criação que apareceu aqui em Gênesis capítulo 2, verso 7. Ok? Verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa aqui é a primeira vez que a Bíblia faz menção à árvore da vida que existia no meio do jardim do Éden.
E quando nós vamos lá para Apocalipse, olha só, quando nós vamos lá para Apocalipse, agora no verso 22, aqui nós lemos o seguinte, olha, no meio da sua praça, agora na praça da Nova Jerusalém, certo? E no meio da sua praça e de uma a outra margem do rio está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Você já imaginou isso? Você já imaginou uma árvore só, ela dá 12 tipos de fruto. Eu fico imaginando que você vai poder ir lá nessa árvore, em um mês você vai colher, vamos trabalhar com as frutas que nós temos aqui, que nós conhecemos, certo? Um mês tem tâmara, no outro mês ela produz abacaxi, no outro mês ela produz uva, no outro mês ela produz banana. Qual a fruta que você mais gosta? E a fruta que você mais gosta com certeza fará parte dessas 12 qualidades de frutas que esta árvore vai produzir. Mas ainda no final do verso, verso que eu li do 22:2, e no final do 2 ainda diz assim, que as folhas, onde está aqui, ó, no final do verso 2, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ou seja, nós vamos comer o fruto da árvore e ainda comeremos as suas folhas. Aí você vai pensar assim, aqui está falando que é para a cura dos povos? Ora, mas a gente já leu em Apocalipse 21:4, que lá na eternidade, no céu, na nova terra, não vai existir, na Nova Jerusalém, muito menos, nem dor, nem pranto, nem luto, nem dor. Por que aqui aparece cura para as nações? Sabe por quê? Porque as folhas da árvore da vida, elas têm o poder de perpetuar também a vida. Elas mantêm o vigor. Aqui, no caso, não que vai curar doenças, porque doenças não vai existir. Ela apenas vai manter a vida com vigor, ou seja, uma vida saudável, vigorosa, forte, inabalável, afastada de todo quanto tipo de mal. Esse é o papel da folha das árvores. Sabe que eu acho que eu vou aqui abrir um parênteses nesse momento aqui sobre essa fé maravilhosa que nós podemos ter, que Deus tem no céu uma árvore da vida com esses frutos e que a folha cura as nossas enfermidades ou mantém a nossa saúde, quer dizer. Sabe que eu tenho um filho que uma vez ele passou por uma enfermidade muito preocupante e nós orávamos muito por ele. Eu, como mãe, eu tinha horários de oração, me dedicava, me aplicava ali na oração e orava por ele. E eu vou contar um segredinho de experiências espirituais minhas. Quando eu oro, eu viajo pela fé, eu vou pela fé, eu vou na presença de Deus e eu me vejo lá na presença dele. E eu vou para Nova Jerusalém, eu entro pela fé na cidade da Nova Jerusalém, eu respiro o ar da Nova Jerusalém, a atmosfera de uma é incomparável com o que é o ambiente dessa cidade. E uma vez orando intensamente pelo meu filho, exercendo a fé que Deus havia me dado, e então eu caminhei pelas ruas da Nova Jerusalém e fui caminhando nas margens do rio da vida. E quando nós chegamos no meio da praça, eu e meu filho, pela fé nós chegamos lá. Nós chegamos próximo na frente da árvore da vida e nós dois ficávamos ali na frente da árvore e eu dizia para ele assim, filho, coma dessas folhas. Coma, filho, coma dessas folhas, como porque elas vão curar a tua doença, a tua enfermidade, você vai ser curado. E nós dois colhíamos, literalmente. Nós precisamos exercer uma fé viva dessa forma, real realmente. Eu estava ali pela fé com meu filho, mas eu dizia como se fosse de uma forma real para ele. Filho, coma as folhas, eu ia colhendo, dando para eles, ele colhia e ele comia. E Deus o abençoou ao longo desses tempos grandes de oração em favor da saúde dele. Olha, para você ter uma ideia, ele possuía uma doença que leva em óbito em 7 anos a partir do diagnóstico. E já faz muitos anos. Esse diagnóstico dele foi lá, eu acho que perto de 2007, mais ou menos. Não, desculpa, ele se formou em 2004. Foi ali por 2002, 2003, mais ou menos. E até hoje ele está com a saúde boa. Não está perfeito, ele ainda tem a doença lá, mas só que ela está inativa. Ele não tem problema nenhum, ele não sente mais nada, nenhum dos sintomas que ele sentia antes, e Deus os tem sustentado com a poderosa mão dele. Esse é um testemunho que eu tenho para você, que nós, nas nossas enfermidades, nós podemos ir até Nova Jerusalém e nos alimentarmos, inclusive, das folhas dessa árvore,
porque elas mantêm o vigor, a saúde, a disposição, o bem-estar, tudo em favor de cada um de nós, ok? Muito bem, então já lemos aqui, daqui no meio do jardim estava lá a árvore da vida, mas também havia no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, isso é o que está escrito no final do verso 9. E agora no verso 10, olha pra gente pegando mais umas curiosidades lá desse jardim do Éden. Saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison e é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom e também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion e é o que circunda toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é um rio de nome bem conhecido, volta e meia, às vezes a gente ouve até na mídia, aí, nas reportagens, nas televisões. Esse quarto rio é o rio Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Olha, Deus dando atividade física para Adão e Eva. Você já ouviu dizer que nós precisamos de atividade física diária? Essa atividade física que o nosso corpo precisa, depende, necessita, ela já foi dada por Deus lá no jardim do Éden, lá na criação de Adão. Então ele deu essa tarefa deles cuidarem, cultivar e guardar o jardim. Verso 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estava ali aplicando um teste para os nossos primeiros pais, um teste a respeito da obediência. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas tem uma lá no meio, essa árvore da ciência do bem e do mal, não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer, está escrito. E agora, a partir do verso 18, nós podemos ler, olha o que Deus deixou aqui a narrativa de Moisés a respeito da criação. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea e igual, uma ajudadora. Sabe que quando Deus criou os animais, e agora na continuação aqui no verso 19, diz assim: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e a todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, a Adão, para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E aí no verso 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos, e para o homem todavia não se achava uma auxiliadora que lhe seja idônea. Veja, então agora que Deus está falando que ele notou que Adão estava sozinho, não era bom que Adão ficasse sozinho, e Deus desejou fazer e fez, criou uma auxiliadora para Adão, alguém que estivesse junto dele. Mas antes de nós continuarmos na leitura, eu quero ler o verso 19 para você, porque Deus mesmo aqui, ou seja, na narrativa que Moisés faz da criação aqui agora, Deus falou da mulher, que não é bom que o homem esteja só, mas ele vai mudar de assunto no versículo 19, e agora Moisés diz aqui para nós, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver como este lhe chamaria. Olha aqui o que está escrito: e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Eu imagino aqui que Deus deve ter convidado Adão para colocar-se em um lugar, quem sabe ali numa grama muito linda, num gramado verde maravilhoso, quem sabe numa pedra ali. Deus mandou Adão sentar por ali e Deus fez todos os animais irem passando diante de Adão, e Adão foi olhando para cada um desses animaizinhos que passava na sua frente, achava eles com carinha parecido com esses nomes que nós os chamamos hoje, e ele foi chamando: esse daqui é cachorro, esse daqui é elefante, esse daqui é girafa, esse daqui vai ser rinoceronte, esse vai ser galo, esse vai ser gato. Então cada animal foi passando, e aqui continua o verso dizendo o seguinte, no verso 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos.
Olha, então foi Adão que deu um nome para todos os animais, o mesmo nome que nós os conhecemos hoje. Agora, que sabedoria de Adão, eu fico imaginando. Sabe por quê? Porque, nossa, você não consegue olhar para nenhum dos animais hoje e achar que ele poderia ter outro nome. O nome exatamente que Deus deu para cada um dos animais, ele se encaixa perfeitamente. Um elefante não poderia ser chamado de águia, por exemplo, ou de urso, não dá. Parece que Adão achava que ele tinha cara de elefante, não é? Que ele tinha cara de urso, não é? Que ele tinha cara de galo. Então, tudo que Adão fez, o nome que Adão deu, ficou perfeito também, orientado e instruído pelo Espírito Santo, maravilhoso. Mas aí no verso 20, desculpa, exatamente, no verso 20 continua dizendo o seguinte, olha, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Por quê? Porque quando os animais foram passando diante de Adão, Adão foi olhando, eram todos os casais. Tinha o galo, tinha a galinha. Tinha o urso, tinha a ursa fêmea. Tinha o elefante macho, tinha elefante fêmea. Tinha o que mais? O cachorro tinha uma cadelinha do ladinho dele. Então todos estavam com o seu companheiro. Estava o par perfeito. E Deus foi olhando Adão e não tinha ninguém parecido com Adão, não tinha ninguém que lhe fosse igual, não tinha nada, nada. Ou seja, os animais todos tinham os pares, mas Adão estava sozinho. E olha agora o que Deus fez no verso 21. E aqui está escrito assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Se você quiser pensar aí em uma anestesia, como os médicos fazem hoje quando vão fazer cirurgias nos nossos corpos, quando precisamos de cirurgia, tomamos anestesia. Se você quiser achar aqui que Deus deu uma anestesia em Adão, pode pensar, não tem pecado nenhum, não tem problema nenhum em pensar assim, porque está escrito mesmo que Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu, foi o que nós acabamos de ler. Quando Adão adormece, esse sono profundo, Deus então faz a cirurgia, ou seja, ele abre o lado de Adão, tira dali uma costela e o verso diz que Deus fecha o lugar de onde ele tirou a costela e o verso 22 está escrito: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa linda mulher. Numa mulher maravilhosa. E agora Deus traz essa mulher para Adão. Ó, Deus traz. E quando Adão, então, abre os olhos da anestesia, né, do sono profundo que Deus tinha dado a ele, quando ele abre os olhos, ele vê aquela linda mulher na frente dele. Eu acho que ele ficou ali extasiado, de olhos arregalados, de boca aberta, porque era maravilhosa aquela mulher que Deus havia criado. E eu me atrevo a dizer ainda para você que eu acho que era um monumento aquela mulher, porque Eva era linda. A mulher que Deus transformou daquela costela que ele tirou de Adão, Deus fez uma mulher extraordinária. Ela era simetricamente perfeita. Ela não precisou fazer nenhuma, como fala lá, facial lá, harmonia facial. Ela não precisava de nada disso. Ela já era harmonicamente perfeita, harmoniosamente perfeita. Não tinha defeito, era linda, maravilhosa, extraordinária. E agora você pode imaginar aí a alegria do Adão quando viu agora diante dele aquela mulher extraordinária. Tanto é que ele se expressa assim no final do verso 23, ou seja, no verso 23, disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela vai se chamar varoa, que quer dizer mulher. Então ele disse: agora uma parecida comigo, ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E a alegria de Adão agora com a Eva, com a sua linda mulher, foi completa. E agora então no verso 24, Deus faz algo extraordinário. Nasce a família na mente de Deus. E Deus agora ele diz: por isso
deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, Deus aqui estava fazendo o casamento, Deus criando a família, pai e mãe. E ainda diz o seguinte, que ora um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Porque era uma luz que envolvia o corpo deles. E eles não viam, não se viam o corpo um do outro. Depois nós vamos estudar para ver o que aconteceu com essa luz por ocasião do pecado. Mas eu quero dizer para você que aqui o casamento feito por Deus, ou seja, o casamento é uma instituição edênica, porque foi criada lá no Jardim do Éden. Ou seja, o casamento entre um homem e uma mulher é algo que nasceu na mente de Deus. A família nasceu na mente de Deus e assim deve continuar até o fim. E eu fiquei muito feliz hoje em dizer e partilhar com você essa clareza da palavra de Deus, essa revelação da palavra de Deus. Então nós no estudo de hoje descobrimos que os animais que existem no mundo, todos eles receberam e têm o nome que Adão deu a eles lá no início. E também descobrimos essa ação maravilhosa de Deus, criando a mulher, formando-a de uma costela, que ele tirara do homem Adão. Então, só lembrando, Adão foi feito do pó da terra, mas a Eva foi formada de uma costela dele. E ainda encerramos os textos de hoje com Deus realizando o casamento entre o homem e a mulher. E a semana que vem continuaremos estudando esse tema ainda da criação, como foi então, que é o que vamos estudar, como foi que o pecado entrou no mundo e frustrou os planos de alegria e felicidade plena, total e completa que Deus tinha para Adão e Eva. Mas, então, eu te aguardo no próximo vídeo. Que Deus o abençoe, ok? Seja feliz mais uma vez e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau!